Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pranella e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Subaru e por que ele é o protagonista mais quebrado dos isekais. Tá, primeiramente, bora olhar. Imagina se você é jogado em outro mundo e ao invés de ganhar um poder apelão ou uns trequinhos muito apelão mesmo, você ganha o poder de, morrer, voltar de novo, e de novo, e de novo, de novo. Subaru Natsuki não é um herói perfeito, ele não é o mais forte, nem o mais inteligente, muitas vezes ele é nem corajoso, mas isso mostra que talvez ele seja o protagonista mais humano, ou mais quebrado. Tá, então o contexto da obra do ReZero é que o ReZero surgiu em 2014 como uma web novel, escrito por Tapei Nagatsuki, e rapidamente se destacou por subverter o gênero Isekai. Enquanto os animes transformavam seus protagonistas em deuses, ReZero decidiu perguntar: e se uma pessoa comum fosse jogada nesse inferno? Subaru então olhou para cima e disse: "Ah, meu parceiro, você está conversando comigo." Então, o Subaru era um adolescente japonês comum, sem uma habilidade especial, sem treinamento, sem um preparo emocional. Ele foi arrancado do Japão moderno e foi jogado em Luguni, um mundo com fantasia. Então foi um japonês de qualquer início de Isekai que foi jogado para o outro mundo de magia. Então, o poder do Subaru de retorno pela morte, que ele sempre morre e o tempo volta para um ponto específico, mas que ninguém lembra. E ele não pode contar para ninguém porque é uma maldição, entendeu? Não um poder, é uma maldição. Cada morte para ele dói, o erro pesa, o trauma fica e fica só com ele mesmo. Porque é o único que lembra das mortes, das tentativas, dos checkpoints. Mas não é um checkpoint que você pode marcar em qualquer lugar, em qualquer momento ou horário da história, não. Tem um momento específico que você consegue fazer isso. Não, mas não é você, é a maldição que consegue. Então, quem é o Subaru antes do Isekai? Antes mesmo do cara ser invocado, o Subaru era um cara quebrado, um cara desleixado, alguém que abandonou a escola, a vida social e se isolou em casa, cara. É complicado pro Subaru. Ele, sempre vivia na sombra do pai, que era um cara bem carismático mesmo, bem popular e admirado. Subaru se sentia um fracassado, horrível. Ele fingia confiança, fazia piadas, se achava o protagonista do mundo, mas por dentro o cara se odiava. Ele não acreditava em si, ele não acreditava que merecia nada. E daí, quando ele chegou no outro mundo, ele achou que finalmente iria ser uma pessoa especial, que agora ele seria o herói. Mas, cara, o mundo de ReZero não daria bons destinos para ele. O retorno pela morte é a maldição disfarçada de poder. Como eu disse, o retorno pela morte não é um poder, mas sim uma maldição. Como eu falei, o Subaru sente cada dor, cada osso quebrado, cada sufocado, cada tortura, cada perda. Ele morre vendo pessoas que ama sendo assassinadas. Ele morre sem conseguir salvar ninguém. Ele morre sendo traído. Ele morre sozinho. Quando volta, ninguém lembra do que ele fez, ninguém sabe, ninguém entende. O cara carrega a memória que ninguém mais carrega. E ele tem um peso da culpa que ninguém mais sente, medo que ninguém vê. Enquanto outros protagonistas evoluem, ficam mais fortes, Subaru evolui ficando mais traumatizado. Então o cara se ferra pra evoluir pelos outros, cara, só pra provar o valor dele. E agora eu cheguei na parte da relação com a Emília, Ren e os outros personagens. Começando pela Emília, cara, a nossa wife. Cara, Subaru se apaixonou pela Emília, entre aspas, se apaixonou. Mas porque o amor que começou ali, mais como uma obsessão e idealização. Porque isso eu acho que não era um amor, assim. É porque ele queria ser um cara útil. Ele quer ser necessário naquele mundo. Ele quer provar que ele tem que fazer alguma coisa naquele mundo de Isekai, né? Porque, lógico, se você fosse num mundo de Isekai, você iria querer provar seu valor como mudar o mundo de lá. Mas
ele faz isso de formas péssimas, das piores formas, assim. Se humilhando, se impondo, errando e machucando. É horrível mesmo. Ren, do outro lado, nossa outra waifu. Ren representa algo diferente. Ela aceita o Subaru quando ele já está quebrado, mano. E ela vê o pior lado dele, ainda assim acredita nele. E isso gera um dos triângulos emocionais mais marcantes do anime. Cada personagem funciona como um espelho para Subaru. Rosval mostra a manipulação, Betelgeuse mostra a insanidade, Garfield mostra o medo, Beatriz mostra a solidão e Hilfless mostra o arrependimento. Se eu falei o nome do personagem errado, me falem. Então, Subaru não enfrenta apenas os monstros, os bispos, mas ele enfrenta versões do que ele pode se tornar. O verdadeiro tema de ReZero. Então, ReZero não fala sobre vencer, fala sobre falhar, sobre cair, querer existir, odiar a si mesmo, levantar mesmo sem acreditar em si mesmo. E daí vem, o Subaru grita, chora, o cara se humilha, se desespera, tem ataques de pânico, entra em colapso. Ele não é um herói ideal, ele é um ser humano comum igual a gente, colocando em situação impossível. E daí a gente chega, ReZero pergunta algo que quase nenhum anime pergunta. Quanto sofrimento uma pessoa aguenta antes de quebrar de verdade? Por que Subaru é tão diferente dos outros isekais? Enquanto outros protagonistas ganham status, habilidades, level e glória, o Subaru ganha cicatrizes invisíveis. Tipo, o cara não vence por ser mais forte, o cara vence por errar até aprender, por morrer até entender e se destruir até reconstruir. Ele não é especial, escolhido, nem o abençoado. O cara, ele é muito insistente. Meu Deus, o anime inteiro insiste. Mas às vezes é isso que tudo resta pro cara. O cara tem que insistir mesmo, porque com a maldição dele não tem como. Então a gente chega à conclusão que o Subaru não é um herói perfeito. Ele é egoísta, imaturo, erra, falha, mente, surta. Mas ele também tenta. Quando não acredita em si, quando não quer, quando ele não quer morrer, mesmo quando ele odeia tudo. E talvez seja por isso que ele dói tanto. Porque diferente de muitos protagonistas, Subaru é mais real do que a gente aparenta. E aí galera, obrigado por assistir e se inscreva no meu canal para engajar o vídeo, curta, ativa o sininho e... Cara, muito obrigado. Esse daqui é o meu primeiro vídeo. E galera, se eu falei alguma coisa errada no vídeo, vocês coloquem nos comentários, tá bom? Então, até mais.